Olá, queridos amigos, que bom que podemos estar juntos aqui em mais uma noite no canal SEMP, que é esse local que nos une todas as semanas para que nós possamos ouvir a mensagem espírita, refletir a respeito dos ensinamentos de Jesus e assim nos fortalecermos nos nossos propósitos para o bem, mas também nas lutas cotidianas. E como nós sempre fazemos em todas as oportunidades em que estamos aqui, que fazemos qualquer atividade espírita, nós convidamos os nossos amigos para que juntos nós possamos fazer a nossa prece de abertura. Então, vamos orar? Querido amigo Jesus, nós estamos uma vez mais na vossa presença, agradecidos pela oportunidade de refletirmos a respeito das tuas mensagens, aprendermos um pouco mais e também amadurecermos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, para que cada vez mais possamos, nos pequenos e grandes atos de todos os dias, aproximarmos a nossa conduta da tua, sendo mais generosos, mais humildes, mais pacificadores, fazendo bem onde quer que estejamos. Ampara as nossas atividades da noite e também a cada um dos nossos irmãos que está conosco no canal SEMP, que cada um receba aquilo que necessita, na medida do que precisa, mas também do seu merecimento. Obrigada, Senhor, permanece conosco, que assim seja. Bem, meus amigos, nesta oportunidade, nós vamos falar sobre um tema que diz respeito à vida de todos nós, a minha e a sua vida. Como nós nos conduzimos, como nós nos relacionamos com as outras pessoas e aquilo que escolhemos fazer para tornar melhor a nossa jornada, mas também melhorar aqueles que estão à nossa volta. Nesta noite, nós vamos refletir a respeito do capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras básicas da doutrina espírita. E esse capítulo 13 tem uma abordagem interessante porque ele trata justamente de um ensinamento do Cristo. Não saiba a vossa mão esquerda aquilo que dê a vossa mão direita. E o que nos coube nessa noite, para que possamos refletir juntos, é a abertura de uma parte desse capítulo que se chama Instruções dos Espíritos. Porque Kardec, o codificador da doutrina espírita, teve um cuidado muito especial. Em todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem ali a abordagem que ele faz a respeito dos temas, mas ele tem sempre o cuidado de inserir orientações que foram recebidas diretamente da espiritualidade. Neste capítulo 13 não é diferente. E aí, o codificador deseja nos sensibilizar a respeito de algo que talvez para nós, que estamos tomando contato agora com a doutrina espírita, seja inédito. Porque o codificador fala sobre a caridade material e a caridade moral. Você sabe o que é isso? Você sabe diferenciar caridade material e moral? Nós vamos refletir sobre isso hoje. E para contextualizar essas questões, ele insere duas mensagens mediúnicas que foram obtidas, então, à época da codificação. Uma que é de um espírito que se assina Irmã Rosália, que, aliás, foi uma religiosa respeitadíssima em Paris, que devotou a sua vida
para a prática da caridade, e a segunda mensagem é assinada por um espírito protetor. Belíssimas mensagens ambas. Vale a pena que você possa pegar o seu Evangelho segundo o Espiritismo e procurar no capítulo 13 esses itens sobre a caridade material e moral e verificar a profundidade e a beleza dessas mensagens, que as nossas palavras certamente são insuficientes para traduzir tal a beleza realmente desses ensinamentos. Mas vale que nós possamos pensar juntos. O que é a caridade? Certamente nós já ouvimos falar muitas vezes esta palavra. E imaginamos que caridade seja uma espécie de fundamentação religiosa. É algo que as religiões tratam. A doutrina espírita fala muito em caridade. Mas a caridade vai muito além disso. É mais do que um fundamento religioso. Caridade, ser caridoso, é ter conquistado uma das mais nobres virtudes que se possa ter. E nós vamos entender melhor isto, porque lá em O Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec perguntou aos imortais: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme a entendia Jesus? Vejam os amigos a profundidade dessa pergunta. O codificador não perguntou aos espíritos benfeitores apenas qual o sentido da palavra caridade, o que é caridade. O raciocínio do codificador foi no seguinte sentido: se Jesus é o espírito mais perfeito que nós conhecemos, é o modelo e guia da humanidade, se é nele que devemos focar ali as nossas condutas, as nossas aspirações, ele é o modelo de conduta que deveremos seguir. Se ele é um espírito puro, como ele, dentro da sua grandeza espiritual, entendia caridade? Porque se nós entendermos o raciocínio de Jesus, vai ficar mais fácil seguirmos o modelo. E aí está a questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme a entendia Jesus? E a resposta dos espíritos é fantástica. Sucinta, mas ao mesmo tempo muito profunda. A caridade conforme a entendia Jesus é fundada em 3 pilares: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Benevolência para com todas as pessoas, não apenas para com aquelas que nós gostamos, com aquelas cuja convivência é fácil, não apenas para aquelas pessoas que nos amam e nos compreendem. Benevolência para com todos, aqueles que nós amamos e aqueles que nós ainda estamos aprendendo a amar. Indulgência, compreensão para com as imperfeições dos outros, e quem não as tem? Eu tenho muitas imperfeições, você também. Prova disso é que nós estamos juntos aqui em um mundo de provas e expiações, porque nós temos ainda muitas dificuldades a vencer, apesar de todas as nossas conquistas morais que já fizemos. Perdão das ofensas. Está aí um desafio que nós vamos aperfeiçoando ao longo da vida e que vamos aprendendo. Perdoar é um ato que, mais do que libertar aquele que nos causou alguma mágoa, algum prejuízo, nos liberta. Nos liberta daquele sentimento, nos liberta daquela situação. É como uma algema que seja rompida no momento em que nós conseguimos perdoar. Nós vamos falar um pouco mais a respeito disso adiante,
Mas vale a pena dizer, porque estamos tratando aqui de caridade, que o advento da caridade se instituiu com a presença de Jesus, quando encarnou aqui na Terra. Você sabia disso? Já tinha pensado sobre isso? Porque antes de Jesus vigia a lei mosaica e existiam muitas punições cruéis, muitas vezes, para os equívocos das pessoas. Punições muito pesadas. E depois que Jesus esteve aqui conosco, ele nos fez ver de uma forma completamente diversa como é que nós devemos lidar com as outras pessoas, como é que nós deveremos nos comportar. E aí fica o nosso lembrete de que se nós temos essas grandes questões existenciais e questões para além de serem existenciais, questões de relacionamento interpessoal, como é que nós deveremos agir, essa resposta da questão 886 é um norte que nós devemos levar para a vida. Porque veja bem, vamos pensar juntos, meus amigos. Imagine uma situação que está exigindo muito de você. Um relacionamento conflituoso, algo que você não está conseguindo encontrar uma saída, uma resposta. Você precisa tomar uma atitude. E a sua grande pergunta nesse momento é: como deve ser a minha ação para com o próximo? A resposta está lá na questão 886. Benevolência para com todos. Seja quem seja essa pessoa, jamais deveremos fazer com o outro aquilo que não desejamos seja feito para nós mesmos. Aí está a resposta de como eu devo proceder com as pessoas. Muitas vezes na vida, nós também somos defrontados com situações em que nós avaliamos as outras pessoas, julgamos, mesmo sem querer, o outro. Então, uma dessas questões existenciais pode ser assim: ao pensar, julgando ou avaliando o próximo, como eu devo proceder? E aí, voltamos à questão 886 do Livro dos Espíritos. Indulgência para as imperfeições dos outros. Compreensão. Nós às vezes usamos de muita severidade quando alguém se equivoca, fazemos comentários de menor qualidade, mas nunca paramos para pensar: e se fosse eu no lugar dessa pessoa? Eu teria feito diferente? Eu teria feito melhor? Muitas vezes não. Porque nós não sabemos o que se passa na intimidade dessa pessoa. Nós não sabemos quais são os compromissos que essa pessoa traz do seu passado reencarnatório. O que é que a move? Que obstáculos já precisou vencer? Então, precisamos pensar nisso. E nas relações interpessoais, nós oferecemos de nós, mas também recebemos dos outros. Uma pergunta: como eu devo receber a ação do próximo? Terceira parte da resposta da questão, você já sabe o número, né? Não vai esquecer. 886 do Livro dos Espíritos. Perdão das ofensas. Com essas três condutas, nós estaremos exercendo a caridade conforme a exerceu Jesus. Nós estaremos entendendo a caridade conforme a entendia Jesus. E vale a pena que nós nos esforcemos nesse sentido. Dentro dessas mensagens que nós mencionamos aqui no início da nossa reflexão, uma da irmã Rosália e outra de um espírito protetor, nós vamos encontrar na primeira mensagem uma fala da irmã Rosália que é belíssima. Ela diz assim, entre aspas, né?
Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Fecha aspas. E ela segue. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Amarmos uns aos outros e fazermos as outras pessoas, próximas ou distantes, amigas ou inimigas, pretensas inimigas, que seria tão bom que nós não tivéssemos, né? Temos o privilégio de afirmar, né, que não temos pessoas inimigas, ou que se julgam nossos inimigos. Então, tudo se acha encerrado nesses dois preceitos. Mas nós estamos ainda, e os amigos vão concordar conosco, nós estamos ainda aprendendo o que seja amor, o que seja amar, o que seja caridade. E é inegável que nós estamos dentro desse processo ainda em níveis diferentes de entendimento, porque cada um de nós é um universo. Nós temos uma trajetória evolutiva. Mas, de maneira geral, pensando em termos mais universais de humanidade, nós podemos afirmar que esse processo de entendimento do amor, aperfeiçoamento do amor, certamente se deu com o advento da chegada de Jesus aqui no planeta. Quando ele esteve aqui conosco e nos legou esses ensinamentos que nós estamos refletindo e aprendendo até hoje. Porque antes dele, nós, humanidade, nos pautávamos pelo Decálogo, os 10 mandamentos. Lembra disso? E pelo Decálogo, nós aprendemos que nós deveríamos ter amor a Deus e aos afetos. Entre aspas, amarás ao próximo como a ti mesmo. Fecha aspas. Jesus ampliou ao infinito o Decálogo e nos trouxe os desdobramentos da lei de amor. Antes, nós entendíamos que precisávamos amar a Deus e aos nossos afetos. A partir de Jesus, ele nos ensinou de forma revolucionária que o amor que nós sentimos também deve ser estendido aos nossos desafetos. Façamos um exercício e pensemos, nos imaginemos há 2000 anos atrás, como nós éramos. Os nossos sentimentos ainda muito embotados, muitos de nós éramos muito bárbaros nas nossas atitudes, na nossa forma de nos relacionar com as pessoas. E vem um homem que hoje nós sabemos ser o modelo e guia da humanidade e disse que nós deveremos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. É uma ampliação da lei de amor. Jesus também ampliou, nos estimulando ao amor estendido à família corporal. Entre aspas, honra teu pai e tua mãe. Fecha aspas. Jesus estendeu ainda mais a lei de amor, porque além dos inimigos, além da família corporal, o amor que se amplia à família espiritual. Lembremos daquela passagem aonde Jesus afirma que quem fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, é minha mãe, é minha irmã. Então, são desdobramentos que nos chamam muito a atenção. E nós vamos refletindo se nós já entendemos esses níveis de amor. Porque depois disto, ainda tem o amor sem fronteiras, aquele amor entendido como lei universal. Lembremos que Jesus afirmou, abre aspas, nisto reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O amor sem fronteiras. Não importa se eu gosto ou desgosto daquela pessoa, eu não vou querer vê-la mal,
caso não tenhamos ainda afinidade. Eu vou respeitar, eu vou ajudar se eu tiver oportunidade, eu vou tentar perdoar, eu vou me trabalhar para conseguir perdoar, se for um desafeto. Então esse é o amor sem fronteiras. E aí, por fim, Jesus desdobra o amor como um caminho para chegar a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele disse. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Interessante isso, não? São os desdobramentos e a ampliação da lei de amor. E que nós vamos, a cada trajetória reencarnatória, nós vamos exercitando na convivência, nós vamos exercitando para que nós possamos entender todas essas dimensões. E nós estamos aqui falando de caridade. E os amigos podem estar se perguntando, mas então, a partir de tudo isso que nós estamos falando, qual é o objetivo da caridade? Auxiliar, sem dúvida, mas para além disso, dignificar aquele que recebe e engrandecer no silêncio e no anonimato aquele que dá, aquele que exerce a caridade. Esse é o objetivo. Ajudar alguém sem humilhar essa pessoa. Dignificar pela ajuda. E quem exerce a caridade se engrandece porque é o primeiro beneficiado. Quando nós damos de nós mesmos, quando nós oferecemos algo a alguém que esteja necessitado, nós nos engrandecemos. Mas o desafio está que nós nos engrandeçamos no silêncio e no anonimato, para que nós não percamos os benefícios, porque não há necessidade de que os outros saibam que nós estamos fazendo bem, porque se nós alardeamos, nós estamos desejando a aprovação das outras pessoas. Mas isso não é entre nós e os outros. Somos nós, com a nossa própria consciência e Deus. Falávamos no início sobre a caridade material e a caridade moral. Lembram? A caridade material é a mais fácil de ser praticada. O seu valor é inquestionável. Nós praticamos a caridade material quando nós oferecemos um prato de comida a alguém, quando nós vestimos alguém que esteja com frio, quando nós estamos aqui dando exemplos, vamos oferecer um remédio a alguém que esteja precisando e que não tenha condições materiais de adquirir naquele momento. É algo que nós podemos fazer de material. E existem muitas modalidades de caridade material. Como dissemos, seu valor e sua importância são inquestionáveis. Mas existe uma outra que é mais abrangente, é maior e é mais profunda. Se chama caridade moral. A caridade moral, ela precisa de mais empenho e mais perseverança do que a primeira modalidade, aquela onde eu ofereço prato de comida, aonde eu dou o agasalho. Ela não tem custo financeiro, mas exige amadurecimento emocional e uma visão real e aprofundada da vida. Ainda não ficou claro? Mas nós vamos explicar. Nós fazemos a caridade moral quando nós conseguimos, com equilíbrio, suportarmos uns aos outros nas nossas limitações, aceitando cada um como é e não como nós gostaríamos que essa pessoa fosse. É fácil fazer a caridade moral? Não, né? É bem desafiador.
Nós vamos repetir esse conceito. Nós fazemos a caridade moral quando nós conseguimos, com equilíbrio, nos suportarmos, aceitarmos o outro como este outro é, não como nós gostaríamos que o outro fosse. Nós podemos dar exemplos para que esses conceitos fiquem bem interiorizados em nós. Alguns exemplos de caridade moral. Quando nós escolhermos seguir, caminhar lado a lado com o cônjuge que se encontra desequilibrado. Os motivos de desequilíbrio podem ser vários. Escolhas infelizes, maus hábitos, viciações, traços de personalidade muito difíceis de suportar, mas nós praticamos a caridade moral quando nós entendemos que se trata de uma prova, aquele momento, uma expiação, e nós buscamos compreender no limite das nossas forças. Nós praticamos a caridade moral quando nós nos esforçamos para ter paciência. Quando nós insistimos com o filho rebelde, com o filho desajustado, com o filho ainda necessitado, imaturo, quando nós não desistimos, quando nós estamos ainda imbuídos dessa missão de educar, independente da idade cronológica, porque às vezes a idade cronológica ela é uma, mas a idade emocional, psicológica é outra. Nós praticamos a caridade moral quando nós não desistimos de tentar ajudar aquela pessoa que está perdida em si mesma, muitas vezes em vícios. Nós fazemos a caridade moral quando nós doamos o nosso tempo de folga para ajudar alguém. Uma pessoa que esteja infeliz, necessitada, precisa de uma ajuda mesmo. Cuidar de alguém que esteja doente, levar em algum lugar, fazer companhia a alguém. Quando nós oferecemos o nosso ombro para que alguém possa chorar. Quando nós oferecemos o nosso abraço, um olhar sincero, uma palavra amiga, isso é caridade moral. Quando nós fazemos preces por alguém, nós estamos praticando caridade moral. Quando nós consolamos alguém que esteja em profundo sofrimento. Quando nós sacrificamos a nossa liberdade por outra pessoa. Vejam, amigos, a profundidade disso. Quando nós sacrificamos a nossa liberdade em prol de outra pessoa. Sacrificar a liberdade de responder diante de uma palavra infeliz, uma injúria, mas nós escolhemos calar. Escolhemos calar para não dar mais vazão àquela situação difícil. Nós estamos abrindo mão da nossa liberdade de falar. Nós abrimos mão da nossa liberdade de fazer uma coisa que nos agrada naquele momento do nosso tempo de descanso para ir cuidar de uma pessoa doente. Sacrificar a liberdade no cuidado com as pessoas, no amor maternal, filial, fraternal. Então, é preciso, como dissemos antes, ter amadurecimento. É preciso ter já uma caminhada para entendermos a profundidade e a importância da caridade moral e lembrarmos disso nos momentos desafiadores da vida. Todos os dias nós temos oportunidade de praticar a caridade, seja ela material, seja ela moral. Basta que nós estejamos atentos. Não passará
um único dia sem que nós tenhamos chance de exercitar a caridade. Talvez algum dos amigos que esteja conosco nessa noite, talvez esteja pensando que até gostaria de fazer a caridade, mas os meios financeiros, por exemplo, não lhe proporcionam oportunidade nesse momento. Não se vê em condição de praticar um ato de caridade. E nesse sentido, nós nos lembramos, existe um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, que se chama Jesus no Lar. Ele é de autoria do espírito Neio Lúcio. Esse livro é belíssimo. São capítulos curtos, aonde Neio Lúcio vai contar as reuniões onde Jesus estava presente, a época em que esteve aqui conosco, na casa de Pedro, fazendo as suas reflexões, onde Jesus instituiu o Evangelho no Lar. E em um desses capítulos, o de número 20, se não nos falha a memória, havia uma discussão lá na casa de Pedro, uma conversação, entre as pessoas presentes, de que desejavam fazer a caridade, desejavam ajudar as pessoas, mas muitos daqueles que estavam ali naquela noite se consideravam miseráveis e não tinham condições de auxiliar a ninguém porque tinham grandes compromissos familiares, não lhes sobrava nada. Como é que nós vamos ajudar? E se a caridade é uma virtude que devemos desenvolver, não conseguiremos porque não dispomos de nada para dar. E Jesus, então, ouvindo essas conversações, interviu e fez ali uma explanação belíssima, porque Jesus falava por parábolas e ele contou a história de um homem que tinha muito bom coração, mas era miserável na acepção do termo. Não lhe era possível doar sequer um prato de sopa. Ele não dispunha de absolutamente nenhum recurso. Era um homem que tinha muitos filhos, uma família numerosa. Tudo aquilo que ele ganhava pela força do seu trabalho, ele empregava no sustento da família. E esse homem sentia-se muito infeliz, porque ele desejava ajudar, mas não tinha condições. E um dia, esse homem se lembrou de que se ele não tinha nada de material para oferecer aos outros, ele poderia dar de si mesmo, porque ele se lembrou que podia existir o mal, que existiam momentos ruins, situações ruins que alcançavam as pessoas, e ele passou então a prevenir o mal. E foi algo muito interessante que aconteceu. Toda vez que lhe vinha um pensamento ruim, um pensamento malsão, ele repelia aquele pensamento. Toda vez que alguém o procurava para falar mal de alguém, encontrava apenas um grande e abissal silêncio. Ele não entrava em conversações de menor qualidade. Quando ele ouvia uma calúnia, ele buscava defender a pessoa que era objeto daquela calúnia, se ele pudesse. Ele chegou a tal ponto de retirar galhos de árvores e pedras da estrada para prevenir acidentes, que alguma pessoa tropeçasse, que alguém tivesse sua passagem impedida, e assim ele passou a vida. Nunca doou, essas são as palavras de Jesus, nunca doou um prato de sopa ou uma pele de carneiro. O que é que Jesus quis dizer com isso? Não pôde fazer a caridade nem para matar a fome de alguém e nem para agasalhar a quem quer que fosse. Mas ele fez aquelas atitudes que nós comentamos. Em dado momento ele desencarnou. Quando chegou na espiritualidade, despertou temeroso, porque
sabia que iria se defrontar com a consciência, temia um julgamento que pudesse ser feito, mas ele foi muito surpreendido porque quando ele se reconheceu na espiritualidade, notou ao redor da sua cabeça uma coroa, uma auréola muito brilhante. Todo ele era luminescente. Ficou muito surpreendido. E aí perguntou por que aquilo estava acontecendo com ele, porque ele não era digno. E foi informado então pelos espíritos benfeitores que ele tanto se esforçou para combater o mal nele e nas outras pessoas, que isso foi considerado a caridade suprema. E assim ele conseguiu a sua ascensão espiritual. Vejamos, amigos, que todos nós podemos, todos os dias, em todos os momentos, nos dedicar à prática da caridade. Se há aquela material que nós podemos fazer, também existirá essa que Jesus nos ensinou, a caridade suprema de combater o mal em nós, aquele que ainda existe em nós, mas também ajudar o outro naquilo que nós possamos ser úteis com uma palavra ou com o nosso silêncio. Ouvindo alguém que esteja em sofrimento, dando um bom conselho. Oferecendo o prato de sopa, nas palavras de Jesus, mas também oferecendo um gesto amigo. Calando na hora certa, falando com sensatez, dando bons conselhos. Nós podemos fazer a caridade em pensamentos, em palavras e em ações. Nós podemos orientar as crianças para que não optem pelo caminho do mal. Nós podemos dar estímulo aos idosos, que estão muitas vezes desesperançados. Nós podemos dar palavras de consolo para pessoas, homens e mulheres que estejam amargurados. Nós podemos fazer o bem por pensamentos quando nós fazemos preces por aqueles que nós sabemos necessitados no plano material ou no plano espiritual. Nós podemos fazer muitas ações de caridade. E é a isto que Jesus nos concitou. É isso que Irmã Rosália e um Espírito Protetor nos dizem lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus amigos, vale a pena que nós possamos pensar juntos sobre isso. E nós finalizamos essa nossa reflexão de hoje, muito gratos a Jesus pela oportunidade, pela companhia dos nossos amigos aqui no canal Sempre, e os convidamos a todos para que nós possamos fazer então a nossa prece de agradecimento e a nossa prece então que é de encerramento. Nesse momento pensemos em todos aqueles que nós sabemos necessitados de auxílio do alto. Vamos orar. Querido amigo, Mestre Jesus, nós somos muito gratos por esses momentos em que podemos estar aqui, refletindo a respeito da caridade em todas as suas modalidades, mas especialmente a caridade material e moral. Sabendo que todos nós podemos ser úteis, onde estamos e com quem estivermos. E te rogamos, querido amigo, que nesse momento possa estar com cada um daqueles que está aqui conosco nessa noite. Em nossas casas, em nossos lares, que todos os familiares possam ser alcançados pela tua luz, pela tua paz. Rogamos por aqueles que estão necessitados do teu amparo, especialmente aqueles que estão enfermos, que estão hospitalizados ou que estão se recuperando em suas casas nesse momento pandêmico
que tanto nos desafia, mas tanto aprendizado nos traz a cada um de nós. Conforta aqueles sofredores nos dois planos da vida e que nós, querido amigo, possamos colocar em prática aquilo que temos aprendido para nos aproximarmos da tua conduta cada vez mais. Obrigada, Senhor. Permanece conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Um abraço a cada um dos amigos. Permaneça conosco aqui no canal sempre nas nossas próximas atividades. Que Jesus possa nos guardar a todos em sua paz.